Pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando de iluminação natural, mas agora é iluminação natural zenital. Então, vamos dar uma relembradinha sobre o que a gente conversou na aula passada. Na aula passada, a gente falou de iluminação lateral. Então, a iluminação lateral é aquela que vem realmente de lado, que as aberturas estão na parede. Aí nós vimos que esse tipo de iluminação tem como principal característica a desuniformidade, né? Que seria, conforme a gente vai se afastando da janela, vai diminuindo a quantidade de luz. Então, principalmente se for unilateral, que é quando a gente tem aberturas em uma única parede, a gente tem uma desuniformidade muito grande. E aí nós vimos algumas estratégias, algumas soluções para a gente melhorar a iluminação lateral, inclusive complementando com a iluminação zenital, ou complementando com janelas em outras paredes, ou até mesmo com a iluminação artificial. E aí nós vimos as estratégias também de controle de luz, nós vimos o que compõe a luz da parte interna de um edifício, né? A gente viu lá que tem a componente celeste, componente de reflexão externa, componente de reflexão interna. Então, todos esses fatores, eles também são os mesmos aqui para a parte de iluminação zenital. Então, a iluminação interna ela vai ser composta pelos componentes que a gente tem celeste, reflexão externa e interna. Pode ser que o componente de reflexão externa, em alguns casos, não exista, né? Por a abertura estar na cobertura, mas ele vai ter a mesma composição. Então, agora a gente vai ver como que funciona a iluminação zenital, que é a iluminação que vem de cima, que vem lá da cobertura. Então, nós vamos ver também as características, nós vamos ver estratégias que a gente pode utilizar esse tipo de iluminação. Então, o que seria essa iluminação zenital? Então, segundo a NBR 15215, parte 1, que é a NBR sobre iluminação natural, e na parte 1 é sobre nomenclaturas, a iluminação zenital é uma porção de luz natural produzida pela luz que entra através dos fechamentos superiores de espaços internos. Então, quando a cobertura está aberta, né, como nesse exemplo que a gente tem aqui, do Museu Guggenheim, em Nova York, em que toda a cobertura dele é transparente. A gente vai ver que esse tipo de abertura, né, a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque da mesma forma, né, que a gente tem que ter o cuidado com a questão do calor na abertura lateral, a gente também tem que ter cuidado com a iluminação zenital, né? Então, qualquer superfície que seja transparente, ela vai ter aquela questão do efeito estufa, né? E além disso, também a gente tem que cuidar, né, com a quantidade de luz, como nós vimos nas outras aulas, né? A questão do ofuscamento da visão. Então, a gente tem que ter os mesmos cuidados. Então, quais são as vantagens da gente utilizar a iluminação zenital? A primeira delas é totalmente oposta à da lateral, que é a uniformidade. Então, como eu consigo dispor a iluminação zenital de uma maneira uniforme na cobertura, eu vou ter uma iluminação muito mais uniforme do que através de uma janela. Né? Então, ela tira esse problema, né, que a janela tem da desuniformidade. Ela traz bastante uniformidade para a iluminação interna. Também é importante porque a gente tem a luz vindo paralela ao plano de trabalho. Imaginem lá, né, a questão de se a gente fosse comparar com uma iluminação artificial, tá? Eu tenho lá uma bancada de trabalho e eu tenho a opção de pôr a luminária no teto ou de pôr a luminária na parede. Né? Qual que eu vou preferir? A gente vai preferir a luz que vem do teto, né? Então ela vem e ilumina melhor a nosso plano de trabalho. Então, da mesma forma, a iluminação zenital ela vai ter essa vantagem em cima da janela de ser paralela ao plano de trabalho. Então, na questão de sombras, né? É bem mais interessante a iluminação zenital. Além disso, alguns tipos de aberturas zenitais, que a gente vai ver que são diversos tipos, né?
Alguns tipos a gente consegue receber mais luz natural ao longo do dia. Então, a janela, ela está sempre voltada para uma determinada orientação, e naquela orientação ela tem ali o seu período de insolação. Pode ser um período do dia, pode ser um período que pega mais sol numa estação do que na outra, né? Numa estação do ano do que na outra. Mas ela tem essa questão, né, de um tempo ali que ela recebe esse sol. E alguns tipos de iluminação zenital, como naquele exemplo que a gente viu ali no Museu Guggenheim, a gente tem uma quantidade de horas de sol muito maior, né? Então, a gente tem essa questão da quantidade de luz. E elas são bastante eficientes em edificações que têm uma grande profundidade, né? Porque a gente viu na aula passada, na questão da iluminação natural lateral, que a gente vai ter uma relação entre a altura da janela e a profundidade do ambiente, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue atingir com a profundidade necessária por conta do pé direito, da limitação da construção. Né? Então, nas edificações que são mais profundas, a iluminação zenital ela é mais indicada do que a iluminação lateral. Então, pensem lá, né? Em grandes fábricas, grandes barracões, né? É difícil a gente fazer a iluminação através da janela, né? Então, a iluminação zenital, para esses casos, ela é mais indicada. Mas é claro que nem tudo é perfeito, né? Ela também tem as suas desvantagens. Então, alguns tipos de aberturas zenitais, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer proteção, principalmente as que são bem horizontais, né? Quando a cobertura realmente é toda transparente. Então, fica um pouco difícil para a gente fazer a proteção da radiação indesejável, principalmente nos momentos de sol a pino, né? Então, tem essa problemática. Também a gente tem uma maior necessidade de manutenção. Por quê? A superfície da janela é uma superfície vertical. Então, o acúmulo de sujeira nela é muito menor do que o acúmulo de sujeira em uma superfície horizontal. Então, se eu tenho um fechamento transparente, horizontal, lá na minha cobertura, e vai caindo sujeira em cima dele, né, diminui muito a transmissão de luz daquele material. Então, a gente precisa de uma manutenção, de uma limpeza maior do que nas janelas. Mas tem alguns tipos de aberturas zenitais que a superfície de iluminação ela é vertical também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como nos sheds, né? Aí a manutenção ela não precisa, né, ser feita tão rápido, né? Seria como uma janela, porém tem a dificuldade da manutenção, porque tem que subir na cobertura para fazer a limpeza, né? Então tem essa questão, né, que a manutenção pode ser um pouco mais complicada. O investimento inicial também é maior. A gente pode perceber que a grande maioria das edificações não tem iluminação zenital. Então, é algo diferente, é algo que vai custar mais caro, muitas vezes, na estrutura da cobertura, né? Talvez tenha até mais superfícies transparentes do que teria só com as janelas. Então, a gente tem essa questão do custo. Porém, a gente pode, né, ter uma questão de custo-benefício também, porque se aquela edificação ela não vai precisar de iluminação artificial durante todo o período do dia, a gente tem uma economia de energia, né? Então, a gente tem que pesar ali o custo inicial com os benefícios que isso vai trazer. E também tem a questão que eu só consigo ter aberturas zenitais no piso que tem contato direto com a cobertura, né? Então, dependendo de como é a estrutura do meu edifício, se ele tem diversos pavimentos, muitas vezes não é possível fazer a iluminação zenital. E aí a gente acaba tendo que trabalhar com as janelas, né? Então, tem também esse ponto. Então, vamos falar um pouquinho, geralmente, onde a gente vê, né, iluminação zenital. Primeiro, espaços de grandes dimensões, né, tanto em altura quanto em profundidade.
são espaços em que a gente, por conta, né, da limitação da janela em relação ao tamanho do espaço, a gente trabalha com iluminação zenital. E geralmente esses espaços muito grandes, que têm essa necessidade maior de luz, são espaços laborativos, espaços produtivos, onde a gente tem pessoas trabalhando, tá? Então, nesses espaços, a gente tem duas exigências, que a gente também já viu na aula passada. Uniformidade da luz e uma boa quantidade de luz. Então, a iluminação zenital ela acaba sendo uma opção muito melhor do que a iluminação lateral. Vejam esse exemplo, esse projeto do Frank Lloyd Wright, é um edifício de escritórios, né? Onde a gente percebe que a questão da iluminação nesse edifício, com certeza, né, é parte do conceito inicial, do partido do projeto dele. Porque a gente vê que a estrutura toda ela é pensada por conta dessas superfícies transparentes, né? A gente tem esse grande pilar que abre ali, né, no seu capitel, e ele tem entre, né, essas superfícies, essa superfície que na verdade não é transparente, né, ela é translúcida. E traz uma iluminação, a gente percebe por todo o edifício, ó, bem uniforme, né? E com uma boa quantidade de luz. Então, interessante, né? Esse partido do projeto dele, né? O resultado disso aqui, né? Trouxe um ambiente bem diferente, bem interessante e que tem a sua função, né? Então, a gente tem que sempre pensar nessas questões desde o início. Não tem como, depois que eu já estou com o meu projeto pronto, eu querer encaixar lá uma iluminação zenital. Geralmente não dá certo. A gente vê também bastante iluminação zenital em grandes espaços e grandes átrios, né? Átrios são esses espaços que a gente tem que a gente tem diversos pavimentos, né? E tem esse vão central aqui. Geralmente são áreas que têm função de circulação, lazer e cultura. Então a gente vê bastante iluminação zenital em shopping center, né? Os shoppings eles não têm janelas, né? A gente tem, né? Eles são todos fechados. E aí a gente tem a iluminação zenital. Nesse caso, a uniformidade, a quantidade de luz não é uma preocupação, né? É mais uma forma de trazer essa luz natural e muitas vezes até mesmo de valorizar o espaço, como, né, grandes vidros, grandes aberturas. Mas para quem trabalha no shopping, é um elemento importante, tá? Pela conexão que a pessoa tem com o lado de fora através da abertura zenital. Lembrando que o nosso corpo ele tem essa necessidade para o seu ritmo circadiano, de saber se está de dia, se está de noite, através do sol, né? Se está nublado, se não está, né? Então, isso faz bem para o nosso psicológico. Então, essa relação com a área externa é importante. Porém, a gente tem, claro, né, quando é shopping, né, até outros museus, assim, a gente tem geralmente a questão térmica resolvida através do ar-condicionado, né? Então, os shoppings geralmente são todos fechados, com ar-condicionado, e daí a gente tem essas aberturas zenitais. Mas mesmo assim, a gente às vezes tem algumas problemáticas, como o que aconteceu no Catuaí, em Maringá, na área da praça de alimentação. Não sei se vocês se lembram disso, mas quando inaugurou, tinha aquela super cobertura transparente, e na hora do almoço era impossível ficar lá, porque daí o sol vinha bem de cima, a gente, né, tinha uma grande quantidade de luz entrando, e por mais que o ar-condicionado daí, né, fizesse às vezes por conta do calor, porque sem ar-condicionado ficaria inabitável, a gente tinha a questão da grande quantidade de luz que entrava. Então percebam quando vocês forem lá que tem diversos elementos agora que dão uma sombreada ali, por conta disso, né? Então, na nossa região, né, a gente está nos trópicos, daqui para a linha do Equador, a gente tem que ter cuidado com o tamanho das aberturas por conta disso, né? Fica um espaço um pouquinho complicado ali da gente habitar. A gente também pode encontrar iluminação zenital em locais enterrados ou semi-enterrados, tá? Ai, gente, olha, eu já tô podre, viu? Eu falo 3 palavras de uma fungada. Né? É duro, né? Tô ficando velha. Tomei um ventinho, fim de semana, já fiquei com o nariz ruim.
Então, nesses espaços, quando eles estão enterrados, né, ou não totalmente, a gente não consegue também colocar janelas. Então, a gente tem as aberturas zenitais, quando for possível, né, para fazer essa interação entre o interno e o externo. Também, principalmente pelas pessoas que estão ali dentro, que estão trabalhando, para que elas se localizem, né, no tempo e no espaço. Então, geralmente, a gente tem nos pontos de acesso, áreas de circulação, entre diferentes ambientes, a gente tem as aberturas zenitais. Então, eu coloquei alguns exemplos onde a gente vê mais as aberturas zenitais, mas é claro que a gente pode ter em qualquer outra edificação, tá? Então, ali eu coloquei, né, as edificações que são mais profundas, as edificações que têm função de circulação, lazer, cultura, e as edificações que são enterradas ou semi-enterradas. Mas nada impede que, até mesmo numa residência, a gente tenha uma abertura zenital, né? Às vezes tem nos banheiros, né? Quando não dá para fazer janela também, é bastante comum. Mas eu posso também fazer aberturas zenitais na edificação que eu achar interessante. Então, aqui a gente tem alguns tipos de aberturas zenitais, né? Num esqueminha. E elas se diferenciam, né? Pelos formatos, pela forma como se posicionam os vidros. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é a mansarda. A mansarda, ela não é muito utilizada na nossa arquitetura, porque ela é mais utilizada em locais onde a gente tem telhados muito inclinados. Isso geralmente acontece em países onde a gente tem neve. Então, a gente vê bastante nos filmes, né, americanos, aquelas casas que tem aquele telhadão e daí tem aquelas janelinhas no telhado, porque as pessoas acabam ocupando aquela área embaixo do telhado, porque como o telhado é muito inclinado, fica um vazio ali e elas ocupam, né? Então a gente tem essa estruturazinha que é uma espécie de uma janela, mas ela é chamada de mansarda. Tá? Então essa janelinha que a gente tem que abre a cobertura. Então como ela está na cobertura, ela é considerada uma iluminação zenital. Então é mais difícil a gente ver na nossa arquitetura esse tipo de abertura, mas tem também, né? Depois a gente tem o lanternim, que a gente vê bastante em construções mais voltadas para barracões, essas coisas, que é quando a gente tem duas aberturas opostas, né? Uma de frente com a outra, e a gente tem uma cobertura. Então, a superfície iluminante é uma superfície vertical, então o acúmulo de sujeira é menor, dá para proteger melhor. E depois a gente tem os sheds, que vão se diferenciar aqui, porque o shed ele tem apenas uma superfície iluminante aqui vertical. Tá? Então, aqui no lanterninha a gente tem duas, e no shed a gente tem apenas uma. Então, eu tenho essa estrutura, aí vem a coberturazinha aqui, que pode ter diversos desenhos também, e a luz entra aqui e vai refletindo para dentro. E a gente tem os domos, clarabóias ou cúpulas, né, que a gente pode chamar essa estrutura, que são superfícies mais horizontais. É aqui que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque são aberturas que ficam muito expostas, né? A gente dá vontade de espirrar de novo. Então, os domos, clarabóias ou cúpulas, elas são superfícies onde a gente teria uma quantidade de luz maior, porém, para o nosso tipo de clima, é um pouquinho complicado, tá? Por conta da entrada de calor e também por conta da entrada de uma grande quantidade de luz. Então, aqui a gente vai estudar essas 4 tipologias de aberturas zenitais. Os sheds, tá? Eu não coloquei a mansarda porque ela quase não é utilizada e ela não deixa de ser uma espécie de um shed também, tá? Então, os sheds, os sheds eles têm uma superfície iluminante. Essa superfície iluminante pode estar retinha ali 90 graus ou levemente inclinada. A gente tem os lanternins. O lanternin também tem a sua superfície iluminante 90 graus ou levemente inclinada, depois a cobertura. Teto de dupla inclinação, que é quando a gente tem
um telhadinho duas águas, transparente, tá? A gente vê bastante também essa estrutura. E os domos, clarabóias ou cúpulas, que são fechamentos ou com esse formato mais arredondado, ou até mesmo com um fechamento totalmente horizontal, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, as características que a gente tem que ter de preocupação em cada um dos casos. Então, para a gente escolher entre esses tipos de elementos, né, a gente vai ter que analisar alguns fatores. Então, a gente tem nível de iluminância, né? O domus ali, a claraboia, me dá um nível de iluminância muito maior, muito não, né? Um pouco maior do que os outros, né? O TED de dupla inclinação também. Porém, a gente tem a questão térmica, tem a questão de não conseguir proteger esses elementos. A uniformidade, que vai trazer para o plano de trabalho, e também tem a questão da manutenção e do custo, né, que eu comentei já com vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas características que cada um desses elementos zenitais tem. E é importante que, quando o ambiente que a gente está projetando é um ambiente que tem um caráter produtivo laborativo, a gente tenha algumas preocupações em relação a essas aberturas zenitais. São preocupações do ponto de vista luminotécnico e do ponto de vista técnico, né? Luminotécnico, por quê? Eu não posso ter incidência direta de raio de sol no plano de trabalho, no monitor, né? Então, eu preciso evitar que ocorram ofuscamentos e contrastes. Eu tenho que ter cuidado, né, com essa entrada de luz para que ela seja mais protegida. E do ponto de vista térmico, nós sabemos que quando o calor passa pelo vidro, ele vai causando efeito estufa, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para não ter essa entrada da radiação direta nos ambientes, né? Principalmente nos períodos mais quentes. Se for em um local onde o inverno é mais rigoroso, eu posso até deixar o sol entrar nos meses mais frios, né? Eu consigo analisar isso através da carta solar. Mas aí depende muito do clima que a gente está trabalhando. Então, vamos começar aqui com algumas características em relação aos sheds. O shed, ele é uma superfície vertical, né, iluminante. Então, eu tenho essa superfície transparente ou translúcida, e daí eu tenho uma cobertura aqui que faz a proteção. Então, o shed, ele, nas latitudes de 24 a 32 graus sul, que seria aqui da nossa região para baixo, a gente tem um desempenho térmico melhor quando ele está orientado para sul. Por quê? A gente sabe que a nossa fachada sul é a que pega menos insolação. E também, por mais que ela pegue menos insolação, pode ser que em algumas latitudes eu precise proteger essa abertura. A gente sabe que facilmente com um protetor vertical a gente consegue fazer a proteção desses sheds, né? Então, a orientação sul é interessante. Porém, se eu quiser que o sol entre no inverno, daí eu vou ter que voltar a minha fachada para o norte, porque daí é na fachada norte que pega sol no inverno. Então, vejam que tudo é uma questão de estratégia, né? Qual que é a minha estratégia? Eu preciso proteger o ano inteiro, eu vou deixar entrar sol no inverno, e aí eu vou escolhendo a orientação. E por que só eu estou falando de norte e sul? As fachadas leste e oeste são mais difíceis de fazer proteção. Então a gente evita, né? Já que no caso dos sheds, da abertura zenital, a gente consegue escolher para onde a gente vai virar o shed, a gente evita que fique voltada nesse sentido. Então percebam que, como a orientação solar do shed é muito importante, muitas vezes ela vai ser o meu partido de implantação do meu edifício, para que ele tenha essas aberturas voltadas para a orientação correta, tá? Então, geralmente, a gente volta ou para norte ou para sul, e aí a gente analisa a nossa estratégia. Nas latitudes de 0 a 24, que seria entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio,
qualquer orientação que eu colocar no meu shed, é importante que eu faça uma proteção. Mas ainda assim é mais fácil quando eu viro para norte ou para sul, porque a proteção é mais fácil. E também eu consigo ter uma proteção 100% se for necessário. Né? Então a gente aprendeu isso lá em conforto térmico, quando a gente foi projetar os brises. Né? Na fachada norte, com um brise misto, eu consigo ter 100%, ou até mesmo se eu quiser proteger só no verão, eu consigo também. Se eu quiser proteger, né, a fachada sul, eu também tenho mais facilidade do que se for uma fachada leste ou oeste. Então, mais algumas características do shed. Como a superfície iluminante é vertical, o shed precisa de menos manutenção quando eu comparo ele com uma claraboia, por exemplo. Então, o acúmulo de sujeira na superfície iluminante dele é bem menor pela posição que ela está. Então, ela vai precisar de menos manutenções. Porém, a manutenção ainda assim é mais complicada do que a manutenção de uma janela, porque a abertura está lá na cobertura. Então, é interessante que no nosso projeto a gente preveja acessos para que essa manutenção aconteça. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem lá os sheds, a gente poderia deixar uma passarelazinha aqui para a pessoa poder, né, atravessar, né, um local já correto ali para ela atravessar, para ela poder fazer a limpeza desses vidros, né, ou se for outro material. Então, é interessante que a gente, né, já pense nessa questão da manutenção desses elementos, como que ela vai acontecer. E comparando, né, um shed com outros tipos de superfícies iluminantes no plano horizontal, o shed, por mais que ele, né, traga um pouco menos de luz, ele consegue fornecer uma iluminação em torno de 3/4 do valor obtido se a superfície iluminante fosse em um plano horizontal. O que isso quer dizer? Se eu pegasse essa superfície iluminante que está em pé aqui e eu fizesse ela deitada, eu consigo, com ela em pé, ter 3/4 da quantidade de luz que eu teria com ela deitada. Então, o prejuízo da quantidade de luz não é tão grande e é um tipo de abertura que é mais interessante para o nosso tipo de clima. Agora vamos para os lanternins. Os lanternins, eles vão se diferenciar ali dos sheds, porque eles vão ter duas superfícies iluminantes opostas, né? Então, a gente tem a entrada de luz através de duas aberturas. Da mesma forma que eu estava falando sobre os sheds, nos lanternins é interessante que a orientação seja no sentido norte e sul, em qualquer que seja a latitude, por conta da proteção. Então, aonde precisa fazer proteção, é mais fácil proteger as fachadas norte e sul. Então, servem as mesmas observações que eu fiz ali para os sheds. Tá? A diferença só que daí eu tenho as aberturas em duas faces, tá? E aí no shed eu tenho uma só. Então, se eu comparasse, né, o elemento shadow, o elemento lanternin, ao invés de fazer o lanternin, eu fizesse um teto de dupla inclinação, com a mesma superfície transparente, o lanternin ele ainda consegue me proporcionar metade da iluminação que o teto de dupla inclinação proporcionaria. Tá? Então, ele traz um pouquinho mais de prejuízo na quantidade de luz, mas ainda traz uma boa quantidade de luz. A gente percebe até, eu vou voltar aqui só alguns slides que eu esqueci de comentar. Tá vendo aqui nesses esqueminhas que no shed aqui, ó, a oscilação da luz ela é menor e no lanterninha é uma oscilação maior. Por que isso acontece? No shed, a luz ela é uma luz bem refletida. Tá? Então, ela bate nessa cobertura aqui e ela é bem difusa. Então, a gente não tem tanta oscilação. No caso do lanterninha, a gente acaba tendo pontos um pouco mais claros e outros um pouquinho mais escurecidos. Então, ele oscila um pouco mais na quantidade de luz. E lembrando, né, para quem gosta dessas questões, das aberturas zenitais, né, principalmente dos sheds,
o Lelé, nosso mestre aí nessa questão, né? Ele foi desenvolvendo nos hospitais Sara Kubitschek diversos desenhos diferentes ali dos sheds, né? Dessa parte aqui da cobertura dele. Então, ele trabalha com uma cobertura que tem uma curvatura, e se vocês forem estudando os projetos dele, né? Do mais antigo para o mais novo, vocês vão percebendo que vai tendo uma mudança no desenho dessa curvatura. Então, ele foi estudando ali como que ele poderia melhorar a reflexão da luz, e foi fazendo desenhos diferentes, né, e aprimorando cada vez mais os seus sheds. Agora, os tetos de dupla inclinação e os domos, claraboias ou cúpulas são elementos um pouquinho mais complicados para o nosso tipo de clima, tá? Por conta da questão térmica, né? Então, a gente tem que usar com um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais de cuidado. Então, o teto de dupla inclinação, ele tem mais ou menos a mesma eficiência do que se a gente fizesse um fechamento todo horizontal. É mais difícil da gente sombrear esses elementos, né? Então, quando a gente vai fazer esse sombreamento, a gente acaba reduzindo demais a quantidade de luminância do local. Então, a gente acaba, né, prejudicando ali o que seria a vantagem dele, que seria uma maior quantidade de luz. Então, a gente vê aqui no Museu Iberê Camargo, que eu já tinha até mostrado para vocês, né, numa outra aula, esses fechamentos totalmente horizontais aqui na cobertura, com um material que não é totalmente transparente, né, translúcido, mas também esse museu ele é todo climatizado, né, até por conta das obras, tem que ter bastante cuidado nessa questão. Porque por mais que seja em Porto Alegre, gente, eles estão lá no Rio Grande do Sul, mas o clima é um clima que tem, né, uma temperatura alta em alguns períodos do ano. Esses elementos, então, que são, né, ou horizontais, ou até o teto de dupla inclinação, a gente não deve usar no Brasil, né, no nosso clima, com área maior do que 10% da área da cobertura ou do piso. Tá? Então, para que a gente não tenha um ganho de calor muito grande. E também tem a questão da manutenção, né? Quando a gente tem esse elemento transparente horizontal, o acúmulo de sujeira é muito grande, né? Como a gente vê aí na Pinacoteca do estado de São Paulo, né? Foi feita, né, uma revitalização. E esse elemento aqui, né, ele realmente era para parecer que era diferente do edifício, e ele é numa área, ele acontece nas áreas de circulação, né, não são áreas de permanência, não são áreas onde ficam as obras, né, mais importantes, tem algumas esculturas, né, em algumas partes, mas essas partes onde ficam as obras mais importantes são totalmente fechadinhas ali, com a cobertura normal. Mas imaginem, né, aqui o acúmulo que pode ter de sujeira nessa superfície e o quanto isso prejudica a entrada de luz. Então, a manutenção ela é um pouquinho mais complicada e mais custosa, né, do que se fosse outro tipo de abertura. Agora, gente, vamos a algumas estratégias de iluminação zenital. Então, nós vamos ver algumas maneiras de melhorar, né, a utilização desses elementos. E vocês vão perceber que a grande maioria das estratégias, elas trabalham bastante com a reflexão da luz. Tá? Então, a luz bate em alguma superfície e é refletida para dentro do ambiente. Então, já começa com esse exemplo, né? A gente viu que a iluminação direta, ela deve ser evitada nos planos de trabalho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com a estratégia de mudar o local, né, onde a gente está colocando essa iluminação zenital. Vocês vão perceber que é sempre importante, nesses casos, que a gente faça um estudo de carta solar, para saber de onde o sol está vindo, para a gente poder, né, fazer uma estratégia correta. Então, aqui a gente teve uma mudança, né, do local dessa abertura zenital, e usando a parede como um elemento de reflexão. Então, a gente percebe que aqui a gente tem a componente celeste mais a componente de reflexão interna,
que vai resultar na iluminação interna desse ambiente. Aqui a gente tem umas estratégias legais de sombreamento também. Então, aqui a gente tem uma estrutura tipo de um lanterninho, né? Então, eu tenho uma abertura aqui e uma abertura aqui. E nesse caso, eu não quero que tenha entrada direta de luz e calor. Então, aqui foi analisada a insolação. A insolação está vindo dessa direção aqui. A gente tem esse elemento, que é um elemento sombreador, e esse elemento interno aqui também. Então, ele vai fazer com que a gente não tenha em nenhum momento o raio de sol entrando diretamente na edificação. E além disso daí, o raio de sol vem, bate na superfície aqui da cobertura e entra lá nessa edificação. E desse outro lado, que a gente não teria tanta entrada de luz, né, não teria nada de luz direta, a gente tem esse elemento como um refletor. Então, o raio de sol bate lá e é refletido para dentro da edificação. Então, percebam que o resultado aqui vai ser totalmente de reflexão. Então, nesse caso, né, daí de reflexão dos elementos externos e depois dos elementos internos também. Nesse outro exemplo aqui, a gente já tem, né, o que seria uma espécie de uma claraboia junto com um lanterninho, né? Então, a gente tem esse elemento, essa cobertura aqui, que faz a proteção dessa claraboia. E aí a radiação, ela bate aqui nessa superfície, bate na cobertura e entra aqui. Então, percebam que, como a gente precisou proteger muito a claraboia, ela perdeu, né, essa eficiência toda de grande quantidade de luz. E acabou que ficou uma estrutura parecida com um lanterninho, né, para que a gente tivesse uma entrada de luz mais controlada. Aqui mostrando também, né, elementos de reflexão de luz. Então a gente tem sheds aqui, né, os sheds voltados para uma direção que eu não tenho luz direta, poderia ser no nosso caso aqui a fachada sul, que a gente tem pouca luz direta. E aí então, né, o sol fica mais voltado para o norte. O sol bateria, né? Os raios de sol bateriam nessa superfície e seriam refletidos lá para dentro. Então, aqui a gente tem uma superfície maior e aqui várias superfícies pequenininhas, né? A captura da luz é melhor, né? Quando eu tenho um elemento maior. Aqui uma análise, né, de sol em duas épocas do ano diferentes. Então, a gente tem essa estrutura de um shed, né? Uma abertura vertical, uma superfície iluminante vertical e aqui fechado. E aí, no verão, a gente tem um sol mais a pino e no inverno a gente tem o sol mais inclinado. E aí, no verão, o sol não bate diretamente lá no vidro, então ele bate aqui, reflete lá para dentro, então eu tenho só a entrada de luz refletida. E no inverno, eu já tenho um aquecimento maior com a passagem do raio de sol através do vidro, e aí bate lá na superfície e reflete para dentro da edificação. Eu posso analisar a carta solar também para eu ter esse tipo de estratégia aqui. Aqui mostrando uma comparação entre a iluminação lateral e a zenital está funcionando muito melhor, porque ela traz luz apenas refletida, aqui nesse caso. Aqui mais duas estratégias de refletores de luz para os sheds, né? Então, uma estrutura aqui que segura um refletor, bate a luz aqui, joga lá para dentro, aqui também. E aqui, opa, sumiu o negocinho de cima. E aqui a gente tem algumas estratégias de sombreamento dentro das claraboias. Então, eu tenho lá a minha superfície iluminante lá em cima, e aí eu tenho espécies de brises, né? Ou tipo, vai ficar tipo um pergoladozinho ali dentro, que vai evitar a luz direta em alguns momentos do dia. Porém, quando o sol está mais a pino, né, lá meio-dia, ele vai passar no meio dessas estruturas. Uma estratégia que também é interessante, mas que tem a mesma problemática, né, do meio-dia, é a gente colocar a superfície iluminante lá em cima e daí fazer uma estrutura mais comprida. Então, ele também evitaria, em alguns períodos do dia, a luz direta, né? Mas teria também a questão quando o sol está reto aqui,
ele passaria a luz para lá para dentro, luz direta. E agora alguns exemplos aqui, então, de edifícios que trabalham com iluminação zenital. Esse é um projeto do Norman Foster, de um aeroporto na Inglaterra, onde a gente percebe que ele faz uma modulação, né, da estrutura, e nessa modulação da estrutura, em cada módulo, ele tem uma abertura zenital ali. Ele faz um desenho todo diferente ali, né, sobrepondo os elementos, e a luz entra, uma luz mais difusa, né, não tão direta nessa edificação. Então, mais uma vez, né, a questão da iluminação zenital aqui, com certeza foi partido do projeto dele. Aqui uma biblioteca, a gente viu vários exemplos de bibliotecas lá na nossa primeira aula, né, com iluminação zenital. Então, a gente tem aqui, né, essas aberturas com essa superfície translúcida. Aqui a gente tem, né, na circulação, uma superfície um pouco mais transparente. Lá no fundo a gente tem, né, uma abertura zenital maior, tem as aberturas laterais também. Ah, e um detalhe, né? A gente viu isso bastante nas bibliotecas lá na primeira aula, que a gente tem pavimentos mais abertos, né? Então aqui a gente tem o pavimento térreo, depois a gente tem um outro pavimento lá e um outro pavimento aqui. E eles são todos iluminados naturalmente por conta dessas aberturas, né, dos pavimentos. Aqui, muito interessante que a questão do supermercado ter uma iluminação natural, né, que é algo que a gente praticamente não vê. É claro que a gente tem que ter todo um cuidado, né, com isso, por conta, né, do sol bater nos produtos e tudo mais, mas é totalmente possível ter a iluminação zenital nas áreas de circulação, com todo o cuidado para não, claro, né, deixar um ambiente muito quente. E essa estratégia aqui é legal, né? Que a gente tem a abertura lá em cima, a parte transparente, e aí vem abrindo essa estrutura, assim, né? E aí isso faz com que eu tenha lá em cima uma abertura menor e ela vá ficando maior, e daí vem refletindo luz nessas superfícies, né, pintadas de branco. Edifícios assim, mais industriais, né? A gente tem bastante essa questão das superfícies transparentes. Aqui a alfândega do Porto de Fortaleza tem essas aberturas, esses sheds, né? Então, são esses 3 grandes sheds para entrada de luz natural. Ginásios de esportes, né? Com aberturas na cobertura. Então, aqui a gente vê, né, um ginásio de uma escola, tem até ali um palco, né? E aí a gente tem as aberturinhas zenitais ali. Aqui, um outro ginásio também, com as aberturas zenitais lá por cima dessa estrutura. Aqui são 2 escolas, né? Eu acho bem legal esse projeto, que a gente tem a abertura zenital lá em cima, uma abertura pequena, e aí ela vem refletindo nessas superfícies que vão abrindo ali, iluminam toda a sala de aula. É o mesmo tipo, né, de abertura nas duas. E percebam que a gente tem a luminária vindo na mesma direção. Então, quando usa a luz artificial, ela vem da mesma direção que a luz natural, que é algo interessante também para a percepção do usuário, né? Aqui é um edifício de escritórios, que tem algumas aberturas zenitais aqui, né, onde as pessoas estão trabalhando. Aqui nessa área de circulação também. Aqui nessa biblioteca, um teto de dupla inclinação, nessa área de circulação. E agora vamos falar um pouquinho dos átrios. Na aula passada já apareceu esse nominho aí, lá na nossa aula de abertura lateral. Então, a gente estava falando de controladores de luz, né? E apareceu lá o átrio. E eu até falei para vocês, na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Por quê? O átrio ele é uma combinação de iluminação zenital com iluminação lateral. Então, o átrio ele é esse espaço aqui, central da minha edificação, que tem uma abertura na cobertura. Então, ele é utilizado para a gente conseguir iluminar diferentes andares, né? Edifícios de múltiplos andares. Então, eu tenho
uma abertura zenital, e ele vai iluminar os meus andares de maneira lateral, por isso que é uma combinação entre os dois. Então, o átrio a gente vê bastante, igual lá no Sesumar, a gente tem lá no bloco 7, e a gente pode fazer o átrio até mesmo no mesmo espaço que a gente faz a área de circulação vertical, né, de escadas e rampas, que já é um espaço vazado, né, entre os andares. Então, aqui algumas estratégias que a gente pode utilizar nos átrios. A gente pode também ter elementos refletores, igual a gente viu ali atrás, que são elementos, né, que nos ajudam a sombrear, também refletir a luz. Uma estratégia legal é o escalonamento dos andares, para que a gente tenha, né, uma captação melhor de luz. E vocês vão ver que a gente vai juntando outras estratégias, então percebam que aqui nesse esqueminha, a gente tem as prateleiras de luz, tá vendo? Aqui, ó, no corte, para captar melhor a luz e jogar essa luz lá para dentro do edifício. Aqui a questão de norte e sul, então percebam que na fachada norte, que é uma fachada que precisa de mais proteção, tem tipo de um beiralzinho aqui, e o formato dessa abertura do átrio é de um lanterninho, né? E do lado da fachada sul já não tem a proteção. Aqui tem um formato de teto de dupla inclinação, com os andares já mais afastados do átrio. Nesse outro, a abertura do átrio é um shed, né? Então tem um shed aqui e um shed aqui, ó. E aí aqui também tem a estratégia aqui também, ó, de prateleiras de luz, tá vendo? Então a luz entra aqui, bate na prateleira e é refletida para dentro do edifício. Aqui também a luz entra por aqui, bate na prateleira de luz e ela joga a luz lá para dentro do edifício. Então, estão vendo como a gente vai combinando as estratégias, né? Dependendo de como é o nosso projeto, dependendo da configuração do edifício que a gente está projetando. Aqui um exemplo, né, onde a gente tem aqui, então, esse espaço central, que é o átrio, a gente tem os diversos pavimentos, aqui em cima a gente tem a abertura zenital e vai iluminar os outros pavimentos lateralmente. Outra estratégia que a gente pode utilizar, né, também para iluminar, às vezes, diferentes pavimentos, são os dutos de luz. Porém, os dutos de luz, eles são elementos bem menores e não são lugares povoados, né, do nosso edifício. Então, não é um local habitável como o átrio, né? Então, aqui a gente trabalha com reflexão de luz. Então, a luz entra lá pela cobertura, vai sendo refletida em um canal vertical até os pavimentos onde é necessária a luz. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem lá alguns ambientes onde não tem contato com a área externa, né? Então, daí eu tenho o duto de luz aqui, o sol bate aqui, vai refletindo, né? É importante que essas superfícies sejam bem claras. E aí a gente tem a entrada aqui por essas janelinhas e nesse ambiente, através dessa abertura zenital. Nesse outro exemplo, a gente tem um duto de luz que vai para um único pavimento, mas é uma área de circulação, onde a gente não teria janelas, então a gente não teria entrada de luz natural. Olha que legal, fica parecendo uma luminária, né? Então, uma superfície translúcida aqui, abertura lá em cima, vem refletindo pelo duto e ilumina a edificação. Olha esse outro aqui, né? Também eu tenho entrada de luz lá, vem refletindo pelo duto. E aí, olha que legal essa iluminação numa cozinha, né? Então, uma casa, né? E tem essa iluminação zenital. Interessante, né? Agora aqui a gente tem as fibras óticas, que é uma tecnologia já bem mais avançada, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês que dá para levar luz natural para dentro da edificação através de cabos, né? Olha só que coisa louca. Então, a gente tem esses captores de luz aqui fora, e aí, pela fibra ótica, porque ela trabalha pela reflexão, né? Ela vai levando a luz lá para dentro do edifício. Então, é algo assim, né? Que pode levar luz para qualquer ambiente da edificação.
Eu peguei até essas imagens aqui de uma empresa que faz esse sistema, né? Um sistema muito flexível, que você consegue levar luz, né, pelos cantos da edificação. Então, essa aqui é a estrutura que eles têm para captar a luz, e esses aqui são exemplos de ambientes que têm luz natural através das fibras óticas. Então, aqui, ó, tá vendo? Parece a luminária, mas é luz natural. Esses spotzinhos aqui também, e aqui também. E o interessante é que você pode utilizar o mesmo sistema para iluminação artificial. Então, a mesma lumináriazinha que traz luz natural, ela também vai ser a minha luminária para luz artificial. Então, muito legal, né? Claro que isso ainda não é algo muito comum aí, é algo novo, né, que está surgindo aí no mercado, mas é sempre interessante a gente estar antenado aí nas novidades, né? Então, é algo que provavelmente daqui a um tempinho já vai estar mais comum ainda nas nossas edificações. E para a gente fechar aqui, uma espécie também de iluminação zenital são os pisos transparentes, né? Os pisos transparentes eles vão servir para a gente transmitir luz de um ambiente para um outro ambiente que geralmente está num subsolo, está semi-enterrado, né? Como nesse exemplo aqui, em que a gente tem esse ambiente aqui de cima, né, da casa, com as aberturas, e daí lá embaixo a gente tem um ambiente que é semi-enterrado, e daí a luz daqui de cima passa para o ambiente lá de baixo. Tá? Também é uma iluminação zenital, porque é uma iluminação que vem da cobertura, que vem de cima. Professora, Oi. não o piso em si, mas aquela janelinha ali em cima, aquela outra abertura zenital aqui. Não, essa é a outra aqui. Aqui? Essa daí, essas duas. Por exemplo, tipo, se quando eu for projetar uma casa que tenha isso, o telhado seja muito inclinado e a telha normal. E eu quero que ele fique, tipo, mesmo como se fosse, tipo, continuando o telhado, as telhas. Eu escondo com gesso, tipo, aqui, por exemplo, seria gesso, e ele fica rente, como se fosse uma continuação da telha? Você fala essa partezinha aqui? Isso. Ali vai vir a telha, uma hora vai acabar, vai ter o buraquinho da janela, e depois continua a telha de novo para o outro lado. Normal, sem... Uhum. Ah, Porque tá. ele tem que ser transparente aqui para a entrada de luz. Até esses dias eu vi na Projecta, as meninas tinham colocado algumas imagens de umas casas que tinham os telhados inclinados, e aí tinha algumas aberturas bem assim também, com uma que ficava bem não tinha parede, né? A parede era a cobertura, então daí a janela ficava na abertura. Pode ser, né, que a gente não sabe aqui nesse caso como é lá fora, né? Se é telha ou não, às vezes é só algum outro tipo de revestimento também. Mas se for telha, né, ela vai vir até um pedaço, aí vai ter que ter uma estruturazinha ali, né, para a questão da água da chuva e tudo mais, né, uma calha para não, né, a gente ou até pode escorrer pela janela, né, também não teria nenhum problema, que seria como na nossa parede. Ah, tá, entendi. Obrigada, professora. Bom, gente, então é esse o nosso conteúdo de hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? Estão acordados aí ou Não. depois da janta? Ai, ai. Tudo certo? Tudo certo.